Olá, pessoas! Aqui é a Natasha. Essa daqui é a aula de número 4, desenho de observação através do real. Ela, a princípio, é síncrona, foi no dia 13 de novembro, porém, eu não tive como gravar. Então, eu estou fazendo uma versão assíncrona dela, tá certo? Para quem não pôde participar, né, no dia. Peço perdão pelo atraso, né? Como não foi algo que saiu do planejado, eu não tive como gravar mais tão cedo do que isso, mas estou aqui fazendo. Peço perdão se o áudio não estiver tão bom, certo? É porque eu uso realmente o do próprio computador com bastante tratamento. E é isso, e essa vai ser a aula, certo? Primeiro de tudo, antes da gente começar com a aula 4 em si, eu vou fazer uma revisão da aula 3, uma pequena revisão, porque algumas pessoas ficaram com dúvidas na aula síncrona, então pode ser que isso venha a acontecer, né, com quem não conseguiu assistir, ou então ainda reste alguma dúvida de quem estava lá, então vou explicar de novo aqui, que é as sobre a grade, né? Que se a grade vai ser sempre de um jeito, se tem uma ordem específica e esse tipo de coisa. Então, eu vou colocar aqui o vídeo e explicar um pouco para vocês. Aí, nesse vídeo, nessa demonstração, eu vou fazer com a mesma técnica, tal qual aquele que eu fiz na aula 3, certo? A dúvida que surgiu na aula síncrona é que se sempre vai ser a mesma grade, ou sempre as mesmas proporções e tudo. E não é bem assim, você vai ter que observar a imagem e dizer por você mesmo quais são as proporções daquilo, ou então quais são os elementos principais da imagem que eu vou ter que marcá-los, sabe, naquela área, seja com linhas, seja com pequenos pontos, para eu realmente saber onde um objeto termina e onde ele começa, para que ele não fique disforme. Aí eu vou colocar a imagem na tela do que eu estou desenhando, para vocês terem uma noção melhor. E, por exemplo, naquela imagem da aula passada, eu fiz uma linha central, né, e depois eu fui dividindo as outras, me baseando nos objetos principais, né? Tem a linha central, porque a garrafa de vinho estava bem no centro, aí eu dividi mais essas duas partes, em três partes, né, com essas duas linhas horizontais, para dizer, aqui é mais ou menos onde começa a curvatura da garrafa, e no outro era a xícara. Então, são coisas mutáveis, moldáveis. É uma técnica que se molda àquilo que você precisa. Mas aí aqui está. Se lembra das regras de composição visual? Sabe aquela regra dos terços? Então, muitas vezes, na maioria das fotografias mais profissionais, ou então fotografias de natureza morta que você vai encontrar, seja no Pinterest, seja no Google, Google Arts and Culture, ou qualquer coisa assim, muitas vezes a composição vai ser essa, né? Vai ser ou uma linha central, ou todo dividido em terços, né? Tanto na largura quanto na altura, porque é uma regra de composição. Imagens que estão dentro dessa grade tendem a ser harmônicas, então vai ser muito utilizado. Aí, né, por enquanto que eu falo isso, eu fiz essa mesma delimitação mostrando quais são os objetos principais e onde é que eles começam e terminam, então só precisei de 3 linhas, não precisei de muitas. E agora eu tô indo para a segunda parte do rascunho ou então ao desenho final. Eu não me recordo, mas enfim, é só uma formalidade, né? Porque o que eu quero mostrar realmente é a composição. E aí está, eu estou tentando arrumar os ângulos, vendo como é que funciona. E eu vi que muita gente fez algum tipo de sombreado e tá tudo bem, pode fazer. A gente vai desenvolver o sombreamento e a iluminação da imagem nas próximas aulas, né? Com a Melissa e o Matheus. Então, é isto. Mais alguma dúvida é só dizer, tá certo? Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. E é isso. Aí eu só vou finalizar mais um pouco e sombrear também. Então vou acelerar um pouco e a gente vai para outra parte do desenho.
E aqui é só um clipezinho curto para mostrar que dá para fazer a mesma imagem, né, usando uma técnica diferente de medição, que também é uma introdução para a medição com um lápis, né, em que você faz essas cruzes delimitando já a largura e a altura do que você quer desenhar. Ou então você pode só realmente marcar de novo com os pontinhos ou uns tracinhos, porque isso vai te auxiliar realmente no que você quer fazer. Então aí, né, ao invés de eu estar começando de fora da moldura para dentro, para os objetos, aí eu estou começando do objeto para a moldura, né? É ele que vai delimitar o tamanho do que eu quero, né? Do tamanho que eu quero a imagem no total, né? E agora que já acabamos com a revisão, espero que tenha ajudado, iluminado aí alguma ideia, alguma dúvida de vocês. Então vamos ao plano de aula, né? O primeiro é uma técnica de medição, que é medindo com um lápis, que eu já dei o spoiler ali, e vai ser basicamente você, ao invés de você ter a moldura para pensar nessas unidades da imagem, ou então onde é que começa, onde é que termina o objeto, a gente vai partir do lápis, usar o lápis como medida, e eu vou fazer uma demonstração disso, e também vai ter um exercício sobre isso para podermos praticar e compreender realmente o que é. Também tem o desenho gestual e a linha de movimento, que são técnicas, né, são formas de fazer desenhos mais soltos, mais livres, porque até então nós estamos vendo desenhos muito estruturados, né, e esse daqui vai ser algo mais para soltar a mão ou então capturar impressões, né. E nisso está desenho de observação rápido, que é um exercício mesmo. Esse vai ser o nosso exercício, que é fazer alguns desenhos rápidos em tempos diferentes. Mas vamos partir para os materiais agora. E no caso, a aula 4 são os mesmos materiais da aula 3, e eu coloquei caneta esferográfica porque eventualmente nós vamos precisar para fazer desenho de observação rápido, né? Linha de ação e o desenho gestual. E agora vamos para a primeira parte da aula, que é a demonstração de medir com lápis. Como medir com lápis? A primeira coisa que você vai precisar fazer é achar o lugar que você vai sentar e onde você vai ficar em referência à sua imagem, ao objeto que você está observando, ao cenário que você está observando. E aí temos o lápis, e eu vou marcar com o dedo qual vai ser essa minha medida base, né? Geralmente é essa parte onde começa a descascar a capinha do lápis. E aí você posiciona o braço estirado, não deixar o cotovelo dobrado, porque sua referência sempre vai mudar de distância, então deixa ele bem retinho e com o cotovelo firme. E aí você vai perceber que se você colocar o braço para cima ou colocar o braço para baixo, vai ter uma diferença de distância para os seus olhos. Então, para que isso não ocorra, porque isso pode causar uma distorção, é você colocar a cabeça, né, os olhos mais perto do seu braço, da ponta do seu lápis, né, como se fosse uma mira. E aí você fecha um olho para poder ficar só com uma referência e vai medindo e desenhando, né? Mede, desenha, coloca na horizontal, na vertical, para você ter várias referências de lugares diferentes, e é isso a medição com lápis. E o primeiro exercício da aula de hoje é fazer pelo menos um desenho utilizando a técnica de observação usando lápis para medir.
E eu sugiro 20 minutos para fazer, porque esse foi o tempo que os meninos na aula síncrona tiveram. Então, façam aí e vamos para o segundo vídeo. Para introduzir o desenho de observação a partir do real, de fato, né, aquele desenho rápido, inacabado muitas vezes, ou então sem muitos rascunhos, ou é o próprio rascunho em si, eu trouxe essa frase do filme Maud, que é um filme biográfico da Maud Lewis, que foi uma pintora folk canadense, né? Eu amo janelas. Um passarinho voando, uma abelha zunindo é sempre diferente. A vida está ali, já emoldurada. Essa frase, para mim, traz muitas reflexões e também é algo que os artistas assim, mais clássicos, ou então acadêmicos, ou então cartunistas, animadores, sempre falam. A realidade é o melhor professor, os seus olhos, a melhor forma que você tem de aprender a desenhar, porque já está tudo ali, você só tem que absorver toda essa informação. E o que eu vou mostrar para vocês, o desenho gestual e a linha de movimento, são técnicas, são formas que você pode absorver esse conhecimento, que podem facilitar essa reprodução do real no papel, né? A fazer aquela tradução do tridimensional para o bidimensional. E claro, nesse interim, você tem a sua própria interpretação, o seu próprio estilo, ou então as formas que você observa de um jeito, ou então como você vai fazer esse traçado. E aqui eu trouxe uma síntese, né, do que essas duas técnicas são, o que elas querem dizer. Então, o desenho gestual consiste em capturar o momento em poucas linhas em que sua essência seja comunicada. E a linha de movimento é o fluxo de informações ou o eixo em que a informação está disposta. Então, eu também trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, que eu pessoalmente gosto muito. E são bem simples, não são desenhos hipercomplexos. E aí temos dois desenhos, né? À esquerda, que é essa mulher sentada, é do Jean-Pierre Chablot, que inclusive tem no acervo do Malk, que você vê que ele, por mais que ele não use aquelas formas geométricas ou então rascunho, como você pode ver, é tudo feito direto na caneta, provavelmente um nanquim, mas ele capturou aquela essência de uma forma coesa, né? Você vê, ele tem as formas geométricas, todo aquele esqueleto, aquele esquema que a gente faz tão internalizado que quando ele vai fazer um desenho de observação, ele já não precisa sempre seguir esse passo a passo rígido. E enquanto o Chablot utiliza muito as linhas, a Molly May, que é esses sapatos super fofinhos, né? Ela utiliza mais o positivo e o negativo, a mancha para dizer, para comunicar aquilo que nós vemos. E aí tem ainda a questão da linha. Mas se você for parar para pensar, se ela tivesse feito um rascunho bem estruturado, ou então ele, o Chablot, o desenho não seria delicado, não seria espontâneo ou singelo. Então, você sempre vai, tanto no desenho de observação ou quando você for fazer desenhos da imaginação, conseguir conciliar essas duas coisas, a força e a leveza. E a linha de movimento é um pouco mais complexo, certo? Eu vou aí fazer um desenho de um cenário com uma árvore parada e algumas folhas caindo, e eu vou explicar os aspectos positivos e negativos dela, que nem a gente fez na aula passada. Então, primeiro de tudo, eu vou começar desenhando essa árvore 90 graus com o chão, como as árvores geralmente são, e as folhinhas caindo. Mas o erro que eu percebo nela é que ela está estática, não tem movimento. O vento, ele faz as coisas caírem em um certo ângulo, faz as coisas se movimentarem, deixa de ser estático, né? Essa árvore, se ela estivesse demonstrando movimento, não estaria tão parada como aqueles objetos que a gente vem desenhando, em que eles não são afetados pelo ambiente, né? Então, a linha de movimento, ela vai tirar esses objetos, né,
esses cenários dessa coisa estática, dura, vai dar ação a elas, um propósito ou até mesmo servir para contar uma história, né? E a dúvida é: como deixar o meu desenho, por mais que seja cartoon, anime, mais convincente, mais verossímil? Eu vou demonstrar que essa linha de ação que eu fiz da árvore anterior, ela está reta, 90 graus com o chão. Então, tudo que é reto, 100% vertical, 100% horizontal, me diz que aquilo é parado, é estático, não é afetado pelo ambiente. Então, se eu faço na diagonal, essa linha indo para o lado, quer dizer que ela está sendo movimentada por algo ou alguém, né? Então, eu posso fazer a minha árvore com essa linha de ação, né? Bem curva em C, porque a curvatura dela vai me dizer, né, o quanto que ela está sendo afetada pelo vento. E aí eu também fiz uma linha de ação para o vento, né, porque é um elemento também importante para a minha imagem. E aí eu posso fazer as folhas borradinhas, né, para indicar que elas estão com velocidade, né? Elas não estão simplesmente caindo pregadas ou é estático, elas também estão em movimento, seguindo o fluxo do vento. E esse X que eu estou fazendo na lateral é para indicar como é o cruzamento dessas duas linhas de movimento, né? Como elas se relacionam entre si. E como eu sei que muita gente tem curiosidade, eu gosto de desenhar a figura humana, né? Eu vou trazer essa linha de ação para o corpo humano, né? Como é que isso funciona? Porque essa linha de ação geralmente é usada para pessoas, animais, coisas que geralmente são representadas em movimento. Então aí eu estou fazendo um esqueletinho estático de um ser humaninho, tanto da posição frontal como também de perfil, né? Porque eu percebo muitas vezes que quando a gente está iniciando esse desenho da figura humana, quando se faz ele super reto de perfil, não parece real, porque a gente não é todo reto, né? A gente tem curvas na coluna, buchinho, joelhos, pernas. Então aí eu vou mostrar como se pode ser usado a linha de ação para construir essa imagem da figura humana. Então eu vou fazer em S. Eu fiz ele bem corcundinha para ficar bem claro como é que funciona a linha de movimento, não ficar algo muito sutil, porque são essas linhas, né, que vão dar você vai interpretar o corpo, a linguagem corporal do seu desenho. Então, quando você está praticando, é bem interessante que você faça coisas bem exageradas, bem cartunescas, para que seja internalizada essa linha de ação. E aí eu vou fazer ele também, entre aspas, estático no frontal, porque algo assim bem importante desse desenho de seres humanos ou animais, plantas, é que por mais que você esteja parado, você continua em movimento, você ainda tem trejeitos, ou então fica descansando uma perna e a outra está relaxada, uma mão na cintura. Tudo isso indica movimento, por mais que conceitualmente você esteja parado no mesmo lugar, né? É ação, né? É emoção também. E além dos cenários e do ser humano, eu vou trazer aqui um exemplo de um animal usando essa mesma linha de movimento, dessa vez em S, e bem curvo, né? Como vocês podem ver. A princípio, né, esse animal é um pato, um cisne, não sei, mas ele tá estático, né? Ele não tá voando, não tá correndo, não tá nadando, ele tá parado. Mas você pode ver que essa linha de movimento vai definir aonde é que vão estar aquelas formas geométricas básicas. Se lembra delas? Pronto, é isso que eu estou fazendo aí. Eu vou mapear, né? Fazer um caminho de onde vão estar essas formas geométricas que, por sua vez, definem a silhueta do que vai ser desenhado.
E eu trouxe esses 2 desenhos do Chabot que retratam muito bem tanto isso de você ter um rascunho mais simples, mais rápido, para que seja retratado o momento, assim como a linha de movimento. Eu acho que principalmente nesse desenho da esquerda, em que você vê muito bem esse S no corpo dessa pessoa, né? Você até consegue ver um pouco disso na linhazinha que ele fez da coluna. Então, é algo que afeta estruturalmente, como você pode fazer, indicar onde está essa linha na própria anatomia. E no desenho da direita, a linha de ação é mais sutil, mas como a gente também viu naquele exemplo da árvore, né, podem haver mais de uma linha de movimento no mesmo desenho. Então, se você for considerar que tem um C sutil partindo ali do pé esquerdo dele para a cabeça, né, tem uma pequena corcunda, tem outra linha que vai vir da perna direita dele, dizendo que ele está relaxado ou então começando um passo. Então, essas linhas servem para indicar a ação, qual é o movimento, o que essa pessoa está fazendo. Então, além de ser algo de anatomia, né, como eu falei, também é narrativo. Ele vai te comunicar alguma coisa sobre a imagem. E para o exercício 2, nós vamos praticar esse desenho de observação mais rápido, né? Então, vão ser 5 desenhos de 2 minutos, 2 desenhos de 5 minutos e um desenho de 10 minutos. Vão ser desenhos de objetos, cenários, pessoas, o que você quiser, distintos. Eu peço que vocês utilizem esse desenho com a linha de ação, ou então essa coisa mais gestual. Não precisa, se você não quiser, fazer esse desenho super estruturado com as formas geométricas, mas lembrando que elas são importantes para a silhueta, para a estrutura, para que o seu desenho seja convincente, que o que está ali faça sentido, sem criar aquilo, as ilusões de ótica, e tenha o senso crítico de, às vezes, alterar algo que você acha que vale a pena dar ênfase ou suprimir daquilo que você está observando. Eu sei que essa aula aqui é através do real, mas se você não se sentir confiante ainda de fazer esse exercício, né, do real, você pode fazer com fotografias. Tem alguns sites que já vêm com um temporizador e algumas imagens pré-selecionadas, que assim como na aula passada, eu vou deixar links dessas referências ou então imagens mesmo que vocês podem usar para exercitar. E agora vamos para a atividade da semana, né? Porque até então foram os 2 exercícios. Sobre essa atividade, né? Com as técnicas dos exercícios 1 e 2 já fixados, faça um desenho de observação do real completo em tamanho A4, de preferência em papel próprio para desenho. Os materiais são os mesmos da aula. Recomenda-se fazer miniaturas e estudos de composição antes de fazer o desenho completo, que é exatamente esses desenhos de observação rápidos. E assim como o exercício 2, você pode fazer de ambientes, objetos, pessoas, animais, do que lhe interessar, desde que você esteja aplicando as técnicas apresentadas na aula. E sobre essa atividade em específico, eu falei sobre ela ser obrigatória ou não, lá na aula síncrona do dia 13, né? E aí eu resolvi voltar atrás e dizer que ela é obrigatória. Porém, tem esse fato de que eu estou postando essa aula gravada muito tarde, já muito perto do prazo. Então, eu vou deixar ela por agora, na postagem desse vídeo, como facultativa, e eu vou perguntar no grupo o que vocês acham sobre isso, se eu deixo ela obrigatória ou facultativa, porque fazer esse desenho final é importante para o portfólio de vocês, para vocês verem o processo
do conhecimento, da prática de vocês e tudo. Então, é importante que esse desenho seja feito, mas ainda assim eu vou perguntar a vocês lá no grupo o que vocês acham disso, né? Porque eu realmente acho importante que seja feito. Então, é isso, pessoal. Obrigada por assistir essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, estejam praticando. Eu vou postar esse vídeo, né? Vai estar no Classroom, assim como os slides, a atividade e o material complementar que eu falei para vocês. Então, é isto, bom aprendizado e até a vista. Tchau, tchau!